Começando. Olá, amigos, sejam todos bem-vindos a esta nossa quinta live do programa Café com Professores. Novamente conosco, o professor Tibério Leitão, eu, Anísio Menezes. Nesta quinta live, nós vamos trazer a terceira rodada de questões comentadas, temas que são explorados em provas de concurso. Conosco, o professor Tibério, para o seu boa noite, sua mensagem inicial. Boa noite a todos, né? Nós agradecemos a quem tem acompanhado os vídeos no YouTube, no canal, e a quem tem deixado um feedback nos comentários e curtido os vídeos anteriores, né? A gente pede que continuem participando do canal para incentivar mais vídeos como esses, né? Então, vamos começar aqui. Vou passar para a primeira questão que a gente vai analisar. As questões dessa aula são do tema de planejamento e gerenciamento de obras. Então, vamos aqui para a primeira questão. Essa questão a gente fez uma adaptação da questão original, tá? Então, não está exatamente igual como está na prova, mas é uma questão que, essencialmente, está relacionada com a determinação do caminho crítico. Por isso que a gente fez essa adaptação para ficar algo mais curto, né, e mais centrado nesse tema específico. Então, vamos aqui para a questão. A figura a seguir mostra a forma geral de um diagrama de rede. São essas figuras aqui abaixo. Considerando as informações anteriores aqui constavam na prova original, a gente retirou, e os conceitos da técnica PERT-CPM, Program, Evaluation and Review Technique, Critical Path Method, aliado ao método das flechas aplicado ao projeto mostrado no diagrama de redes antecedente, determine o caminho crítico. Então, pessoal, só para organizar aqui as coisas, né? O diagrama de redes que está falando antecedente é esse diagrama de redes que você vê abaixo aí do enunciado da questão. Na realidade, diagrama de rede ou diagrama de atividades, né? Elas são interrelacionadas e a variável de interesse nesse diagrama é a duração ou o tempo exigido para a execução de cada um desses serviços, de cada uma dessas atividades. Basicamente, a gente tem dois modelos, né, de representação dessa interdependência, desse sequenciamento das atividades. O modelo francês, ou modelo em bloco, e o modelo em setas, que é este que nós estamos exibindo para vocês. Cada atividade aqui ela está ao lado de uma seta. As atividades A, B, C, D, E e F, né? Ao ladinho de cada uma dessas letras, ou seja, de cada uma dessas atividades, nós temos uma seta. E cada atividade ela tem um marco inicial e um marco final, são os eventos. Evento final, evento inicial de cada atividade. Por exemplo, tomando aí a atividade A, eu tenho o evento 0 e o evento 10, são os eventos extremos. Então, pessoal, o que a questão está pedindo em essência é a determinação do caminho crítico. Essa questão, ela forneceu alguns dados que, a princípio, não seria necessário para a gente determinar o caminho crítico, né? Ela forneceu, além da duração e o sequenciamento das atividades, ela forneceu também o tempo de início mais cedo e o tempo de início mais tarde de cada uma das atividades. Para a determinação do caminho crítico, a gente tem que percorrer a rede do diagrama, e a definição do caminho crítico é justamente o caminho que tiver maior duração, que vai determinar o caminho crítico. Então, para determinar... Alguns chamam isso de comprimento do caminho crítico, né? A gente fala em caminho crítico, é o caminho com a menor folga. A sequência das atividades que vão requerer maior atenção, já que uma das atividades do caminho crítico tem um potencial mais danoso para o cumprimento da cláusula contratual ao prazo de execução.
A gente, quando fala em caminho crítico, a gente menciona comprimento do caminho crítico. Só que esse comprimento não é medido em quilômetros, não. Esse comprimento, vocês encontrarem algum quesito. Qual é o comprimento do caminho crítico? Você expressa aquilo em dias ou semanas, numa unidade de tempo. Só um detalhe, que às vezes a gente se espanta, né, com esses termos. Mas, enfim, caminho crítico é o caminho das atividades com menor folga. Em geral, quando você tem uma otimização do tempo, a folga das atividades do caminho crítico é zero, a folga é zero. Ou seja, como temos aqui, né, neste exemplo, as atividades do caminho crítico têm data para começar, data para terminar. E entre a data de início e a data do término daquela atividade, o tempo disponível é exatamente o tempo requerido para a execução do serviço. Se eu desonrar esse prazo de execução, eu estarei comprometendo o contrato, estarei comprometendo o cumprimento da meta final, a menos que eu adote algum procedimento corretivo, alguma intervenção para comprimir as atividades subsequentes. E isso normalmente traz um custo adicional. Então, o gestor do contrato deve procurar, tanto quanto possível, evitar esse tipo de demanda, esse tipo de necessidade. Comprimir a atividade, uma atividade que eu faço normalmente em 8 dias, se eu tenho que comprimir para 6 dias, isso vai tornar mais oneroso o trabalho. Isso vai... Um pequeno detalhe, quando a gente vai a gestão comprimir, de custos. Normalmente toma-se como critério, vamos dizer, de escolha, aquela que tiver um menor custo marginal, né, que cada atividade tem um determinado custo para fazer essa compressão, e aquela que tiver um menor custo marginal, que vai ter uma análise também para saber o impacto que vai ter, né, comprimindo essa atividade, a gente vai tender a escolher a atividade de menor custo. O que é o custo marginal? É a variação no custo por variação unitária no tempo de execução. Uma atividade que eu faço normalmente em 8 dias, quanto ela custa a mais se em vez de 8 ela for executada em 7 dias? Né? E aí, em algumas circunstâncias, eu preciso espremer o prazo, eu preciso encurtar o prazo. Então, como você bem menciona, eu tenho que fazer uma análise para avaliar em que atividades eu devo promover essa compressão. E, via de regra, você vai prestigiar aquelas de menor custo marginal, ou seja, aquela que tem um incremento de custo menor do que as outras para uma redução unitária no tempo de execução. Então, para a determinação do caminho crítico, a gente vai fazer, vamos seguir aqui o diagrama de rede e determinar o caminho de maior duração. Professor Tibério, só antes de a gente enfrentar aqui o diagrama propriamente, vamos só dar uma explorada nesta legenda. Eu tenho aqui, na correspondência do nosso gráfico, aqui, sobre a seta, eu tenho a identificação da atividade. Aqui, logo abaixo da seta, eu tenho o tempo necessário para a execução da atividade. Dentro de cada círculo, eu tenho os eventos. Então, eu tenho o evento I, o evento J. Esses dois eventos, eles são marcos, respectivamente, inicial e final da atividade X. E aí eu tenho, para o evento inicial da atividade X, vamos olhar aqui essa legenda à esquerda, eu tenho a data mais cedo de início, a data mais tarde de início, a data mais cedo de término e a data mais tarde de término. O que significa a data mais cedo de término? É aquela que eu alcançarei caso o início se dê na primeira data. Se eu inicio mais cedo e tudo transcorre nas condições normais de temperatura e pressão, eu termino mais cedo. Quando a atividade integra o caminho crítico,
há uma característica bem interessante. A data de início mais cedo é a mesma data de início mais tarde. A data de término mais cedo é a mesma data de término mais tarde. Se a gente olha para esse aspecto, isso já favorece, isso já facilita a identificação do caminho crítico. Agora, note, essa figura, como o professor Tibério mencionou, ela traz mais elementos do que o estritamente necessário. Ela é bastante robusta e até recheada de informações. O quesito poderia omitir, por exemplo, essas datas, mais cedo, mais tarde, início e término. Isso. Bastaria que tivesse o sequenciamento, a interdependência das atividades e as suas respectivas durações. Por exemplo, duração da atividade A, 2 dias. Aqui está em dia, professor Tibério? Acho que é em dias. As datas aqui estão indicadas em dias. Em dias? É isso? Acho Então, que sim. vamos considerar que a unidade seja dia. Então, a atividade A tem uma duração de 2 dias. A atividade B, uma duração de 6 dias. E assim por diante. Ok? E se eu tivesse só essas informações aqui, cada atividade, sua duração e a interdependência entre as, nós conseguiríamos identificar o caminho crítico, né? Verificando qual é o trajeto, qual é o circuito em que data inicial mais tarde coincidem. Data final mais cedo, data final mais tarde também coincidem. Nesse caso, isso já está explícito, né? Isso já está muito evidenciado na figura. Nós temos essa figura ampliada, professor? Essa figura aqui não... Figura maior não, né? Não, essa figura maior não está ampliada aqui. Então, a gente pode limpar aqui, né, para riscar de novo, né? Pode fazer uma limpeza, isso. Então, pode mostrar aí o caminho crítico para nós. Então, o caminho crítico, lembrando, é o caminho de maior duração. Então, a gente vai começar aqui pela atividade A, 2 dias, e vamos percorrer ao longo da rede aqui para determinar qual é o caminho de maior duração. Aqui tem atividade B, de 6 dias, atividade D, de 8 dias, e a atividade F, de 4 dias. Desconsiderando essas informações aqui em cima, né, como a Anis falou, a gente só precisaria da duração, a princípio, para determinar o caminho crítico. Não precisaria das informações que estão acima e abaixo aqui dos eventos, né, do tempo mais tarde e do tempo mais cedo. Outra possibilidade de caminho que a gente poderia optar aqui analisar no caminho crítico, eu não estou conseguindo fazer aqui aqui. Pronto, selecionei o vermelho aqui. Seria vir novamente pela atividade A, agora eu vou sequenciar na atividade C, em seguida eu vou sequenciar na atividade E e vou sequenciar na atividade F. É o outro caminho possível de ser percorrido ao longo dessa rede. E nesse caso, o comprimento seria 2 mais 2, 4, 10, mais 6, mais 4, totalizando 14 dias. 14 dias. Ou seja, eu tenho 2 caminhos para ir do evento 0 até o evento 50. São 2 eventos extremos do meu conjunto de atividades, evento 0 e evento 50. Eu tenho 2 caminhos. Um é o caminho contemplando as atividades A, B, D e F, com um comprimento de 20. O outro caminho contemplando as atividades A, C, E e F, com um comprimento de 14. Nesse caso, qual é o meu caminho crítico? Qual é o meu Lembrando, o caminho crítico? É o de A, maior B, duração. D, F, porque tem o maior comprimento. E aí, pode fazer um processo de retorno, um processo de retropropagação, retropropagation. Aqui eu vou chegar no 20º dia. Por quê? Porque está no meu contrato. Meu contrato é entregar no 20º dia todo o conjunto de atividades. E aí, qual é a última data que eu
disponho para chegar ao evento 40. Qual é a última data que eu disponho? 16. Se eu não chegar ao evento 40, eu estou em perigo. O meu projeto está em risco. Da mesma forma, se eu não alcançar o evento 20, meu projeto está em risco. O que eu estou fazendo? 20 menos 4, 16. 16 menos 8, 8. E aí eu vou chegar até o marco inicial. 8 menos 6, 2. 2 menos 0. Ok? O evento 40, ele está no caminho crítico. O evento 50, da mesma forma, assim como os eventos 20, 10 e 0. Se a gente observar, uma característica comum é que o valor que está acima é o mesmo valor que está abaixo. 0, 0, 2, 2, 8, 8, 16, 16, 20 e 20. O evento 30, ele tem em cima dele 10, embaixo ele tem 4. Significa o quê? Na situação em que eu começo essa trilha ACEF, não é caminho crítico, ACEF, nas datas mais cedo, eu consigo chegar ao evento 30 no quarto dia. Se eu sempre na data mais cedo, cumprir a duração de cada atividade, no quarto dia, ou ao final do quarto dia, eu alcanço aquele evento 30. Mas se eu resolver começar na data mais tarde, essa data mais tarde não pode superar 10. Por quê? Porque se eu chegar aqui ao evento 30, no dia 11, eu vou ter mais 6 dias, e aí já vou para o 17º dia, mais 4 dias, aí já vou para o 21º dia e estou danificando o atendimento da cláusula do contrato referente ao prazo. Okay? Se eu chegar aqui ao evento 30, entre a data 4 e a data 10, estou tranquilo. Eu posso chegar não antes do dia 4, não depois do dia 10. Por que eu não consigo chegar antes do dia 4? Porque eu levo 2 dias para executar a atividade A e 2 dias para executar a atividade C, em condições normais. Então, eu não consigo chegar, teoricamente, a menos que eu acelere, a menos que eu altere o processo executivo, isso pode onerar o meu projeto, a menos que eu faça coisas diferentes, vou chegar no dia 4. Mas, por outro lado, se eu chegar até o dia 10, a princípio eu estou mantendo viável o atendimento do prazo nas atividades subsequentes. Então, eu não posso, usando aquela tecnologia, chegar antes do dia 4. Também não devo chegar depois do dia 10. Se eu ultrapassar o dia 10, no marco de chegada ao evento 30, eu estarei comprometendo as atividades sucessoras, E e F. Okay? Note que nenhuma atividade do caminho crítico tem folga nesse caso. Por quê? Porque eu estou considerando a hipótese de que o meu contrato esteja lá definindo como prazo de execução 20. Então, a folga é 0. Se meu contrato, por exemplo... Vou fazer uma limpeza aqui, Anísio, na tela. 30 dias, aí eu teria 10 dias de folga. Mas, ainda assim, a gente mantém a definição de caminho crítico. Caminho crítico é o caminho ou a sequência das atividades com menor folga. Em geral, essa folga é 0. Mas, com um rigor conceitual aprimorado, você pode dizer que o caminho crítico é o caminho das atividades cuja folga é menor do que a folga de qualquer outro caminho possível. Então,
Então é isso, pessoal. Interessante observar, né? Program Evaluation and Review Technique. Critical Path Method. O CPM, tipicamente, é um método determinístico. Tipicamente é determinístico. Já a abordagem do PERT, Program Evaluation and Review Technique, o enfoque pode ser probabilístico. E é muito interessante a gente observar isso. Essas durações que a gente aponta aqui, 6, 8, 4, essas durações são valores prováveis. Mas eu tenho um cenário otimista e fará com que esse tempo de duração seja menor. Eu tenho um cenário pessimista que fará com que esse tempo de duração da atividade seja maior. E tem um cenário mais provável. Existe uma distribuição de probabilidade chamada distribuição beta, que permite a gente dar esse tratamento probabilístico. E nesse tratamento probabilístico, a gente atribui pesos aos 3 cenários, né? Em geral, peso 1 para o cenário otimista, também peso 1 para o cenário pessimista e peso 4 para o cenário mais provável. E aí a gente consegue calcular a média, calcular desvio padrão. Por exemplo, aqui no que o professor Tibério colocou, a duração, essa duração média, né? Essa duração média é a considerada das durações nos 3 cenários. O cenário 1, de peso 1, o cenário 3, de peso 1, e o cenário 2, de peso 4. Estou entendendo aqui que o cenário 1 é otimista, o cenário 3, o cenário 2 é mais provável. Ao dividir por 6, eu estou calculando a média ponderada. Assim também poderia calcular o desvio padrão, poderia calcular a variância. Ou seja, o que a gente quer enfatizar aqui é a possibilidade, né, a viabilidade de a gente contemplar aspectos de modelagem probabilística no PERT, né? Então, tipicamente, grosso modo, a gente pode dizer que o CPM, né, o Critical Path Method, tem uma feição, tem uma roupagem determinística, enquanto o PERT tem essa perspectiva mais probabilística. Vamos em frente? Vamos em frente. Vou fazer a limpeza aqui. Vamos para a próxima questão. É uma questão que fala sobre análise do valor agregado. A curva S é uma das ferramentas de acompanhamento mais difundidas e utilizadas no gerenciamento de projetos de engenharia. A figura seguinte, figura aqui abaixo, mostra 3 curvas do tipo S, discriminadas da seguinte forma. Curva projeto planejado, orçamento acumulado planejado de referência para os projetos A e B. Curva projeto A, gasto acumulado realizado pelo projeto A. Curva projeto B, gasto acumulado realizado pelo projeto B. A figura que ele se refere é essa figura que está aqui, embaixo do enunciado. E aí ele apresenta 5 alternativas, né? Basicamente aqui o que ele está querendo é que a gente faça uma análise daquilo que foi planejado com aquilo que foi agregado e com aquilo que foi realizado, né? O custo real, o custo do valor agregado e o custo do valor planejado. Professor Tibério, estou melhorando aqui a diagramação, estou colorindo aqui. O projeto B, ele se refere a essa curva, tá certo? De baixo. Isso. Então, eu tenho um projeto planejado, eu tenho um projeto hipotético, né? Projeto A, numa curva de evolução no tempo, mostrando aqui o avanço acumulado. Projeto A e B. Isso me permite verificar questão de prazo e de custo, né? Saber se eu estou tendo um bom desempenho em termos de
em termos de custo e em termos de prazo. Há dois índices que a gente consegue extrair da análise do valor agregado, né? EVA, Earned Value Analysis. Então, acho que na próxima figura aqui, deixa eu fazer a limpeza antes. Lembrando sempre que os valores, né, acumulados, né? Sempre lembrando esse caráter. Vamos lá. E aí são 5 alternativas. Essa questão é do Ministério Público de Contas, do Tribunal de Contas do Estado do Pará. Então, somente uma delas é verdadeira, né? Então, tem um detalhe nessa questão aqui. A gente analisa uma por uma. Isso, analisando de uma por uma. Acho que o fator ele informar, na leitura aqui dá a entender, né? A gente vai analisar posteriormente. Ele fala de gasto acumulado realizado. Dá a entender que se refere ao custo real, quando ele fala de realizado. Mas a gente sabe que tem um valor agregado, que se refere ao custo orçado do trabalho realizado, e tem um custo real, que se refere ao custo Isso aqui realmente... ele está falando do gasto. O foco aqui da questão é gasto. Isso, está falando... Então, ele está falando do custo real. Custo real, exatamente. Custo real. Quando você tem a figura completa do mesmo projeto, que aqui são 2 projetos. Ele tem o projeto A e o projeto B. Mas quando você tem um projeto, você tem o planejamento daquele projeto. Aí vamos falar no projeto A. Você tem o planejamento do projeto A. A curva do custo real do projeto A. E você tem a curva do valor agregado do projeto A. Aqui nós não temos a explicitação do valor agregado. Exatamente. Quanto ele está agregando. Quanto está sendo gasto, né, em cada um desses projetos. Não é isso? É isso. São projetos distintos, projeto A e projeto B. Então, vamos aqui fazer a limpeza novamente. Esse traçado mais extenso, ou seja, que vai do instante zero até o 12º mês, é a curva do planejamento. E essa curva do planejamento, nesta questão, nesse desenho, ela é comum. É a curva do planejamento tanto para o projeto A quanto para o projeto B. São 2 projetos distintos, apresentam a mesma curva do planejamento. Eu só tenho, para cada um desses projetos, A e B, eu só tenho a curva real. Então, eu não tenho muito como inferir aspecto de... Índice de desempenho. Isso, índice. Então, vamos lá. Vamos lá. Aqui está a figura ampliada. Vamos aqui analisar cada uma das alternativas. Na alternativa A, fala que no mês 4, o projeto A gastou 20 mil a mais em relação ao projeto planejado. Então, a gente vai fazer o traçado aqui novamente para identificar cada um dos... o que é que se refere ao planejado e o que é que se refere ao projeto A. Então, o planejado é a curva em azul, que eu vou desenhar aqui. E o projeto A está em vermelho aqui nessa curva aqui. Ele fala o seguinte: no mês 4, o projeto A gastou 20 mil a mais em relação ao projeto planejado. Mês 4, você vai analisar aqui, esse eixo aqui que o Anísio marcou aqui, circulou, e vai fazer o traçado, para identificar aqui, fazendo o traçado até bater no ponto da curva e projetando aqui no avanço acumulado. Então, você vai fazer um traçado. Deixa eu marcar aqui. Vou pegar de azul. Até bater no ponto da curva. No mês 4, o planejado era para estar em 10 mil acumulado.
Até o mês 4, eu deveria ter um acumulado nos gastos de 10 milhões. 10 milhões, isso. É milhões aqui, Se né? tudo tivesse transcorrido conforme fora planejado. No entanto, Você... aconteceu Isso. diferente, né? Isso. Você fazendo no mesmo mês, pegando a mesma referência, lógico, você vai fazer o traçado. E agora você vai ver que o ponto A aqui está acima da curva do valor planejado. Se você refletir aqui no valor acumulado, você vai identificar 20 milhões. Ou seja, o que a gente está gastando efetivamente, né, que é a curva do projeto A, se refere ao que foi realmente gasto, né, a gente não está falando do valor planejado, aqui a gente está falando da execução, foi de 20. Então, a diferença é 10. 20 menos 10 é 10 mil. No caso aqui não é milhões, é mil mesmo. O projeto A gastou 10 mil a mais em relação ao projeto planejado. Então, aqui, partir para a próxima assertiva. Então, a primeira alternativa ela não serve, né? Isso, a primeira alternativa se encontra errada. Vamos para a segunda alternativa. Fala novamente do mês 4. No mês 4, o projeto A está adiantado 4 meses em relação ao projeto planejado. Para analisar a questão No do mês prazo. 4, ele está gastando 20 mil. 20 mil no acumulado. Agora, no mês 7, conforme o planejamento, é que ele deveria estar gastando, ou seja, ele está gastando 20 milhões no acumulado com 3 meses. Aquilo que ele deveria gastar cumulativamente até o 7º mês, ele já gastou cumulativamente até o 4º mês. Em relação aos gastos, ele está com 3 meses de gastos. A gente só não pode dizer se ele está adiantado em termos de agregação de valor. Isso não está explícito no gráfico. O que eu sei é que, em termos de dispêndio, em termos de gasto, ele está bastante avançado. Se isso é uma boa notícia ou não, vai depender do cotejo com o que efetivamente esse projeto está agregando. Mas o que nós podemos dizer é que há um gasto com 3 meses de antecedência. Né? O que ele deveria totalizar no 7º mês, ele já alcançou os 20 mil, né? 20 mil, né? Não 20 milhões, 20 mil. 20 mil, isso. No 4º mês, aquilo que ele deveria alcançar no 7º. Só não podemos prematuramente dizer que isso é ruim. Mas, enfim, o bom, o projeto bem conduzido, bem gerenciado, é aquele que segue o planejamento. Né? Eu posso até dizer que a situação desejável é responder ao planejamento. Quando você faz um bom projeto, você cumpre o planejamento. Então, só ressaltando, né, como a gente não tem... Porque a análise do valor agregado, os índices de desempenho vão ter sempre relação com o valor agregado, então aqui nesses itens a gente não vai poder fazer essa análise do desempenho, porque ele não foi fornecida a curva do valor agregado. Então, vou fazer a limpeza aqui e partir para o próximo item. No mês 11, o projeto B, aqui a gente já está se referindo ao projeto B, não mais ao projeto A. Gastou 30 mil a menos que o projeto planejado. Então, mês 11 aqui, o Anísio marcou em vermelho. A gente verifica aqui, fazendo traçado na curva vertical, qual era o valor que deveria ter sido gasto. Se a gente fizesse traçado aqui. O valor planejado para 11 meses. A gente traça a curva na horizontal. E acho o valor de 50 mil.
O projeto B, por sua vez, aos 11 meses, fazendo o mesmo traçado, gastando 30 mil. Ou seja, fazendo o cotejo aqui da diferença entre o valor planejado e o valor que foi efetivamente gasto, a gente pode afirmar que está gastando 20 mil a menos, né? Mas não significa também dizer necessariamente que é bom ou que é ruim, vai depender sempre do valor agregado. A análise é sempre feita como parâmetro o valor agregado, né? Então, como a gente não tem um valor agregado... Pode não ser um cenário muito ruim, mas também não é o cenário ideal. Como nós falamos, quando a gente diz que o projeto A está adiantado em termos de gasto, isso é muito preocupante. Ou não, né? Não é um cenário ideal. O cenário ideal é se o projeto A, assim como o projeto B, ambos escondidos atrás dessa curva do planejado. O ideal é que a gente tenha uma perfeita aderência do início ao fim da execução. Projeto bem executado é aquele que segue todas as diretrizes do planejamento. Então, vou fazer a limpeza. Vamos partir para o próximo item. No mês 11, novamente mês 11 como referência, o projeto B está um mês adiantado em relação ao projeto planejado. Então, parâmetro é o projeto B, a gente está pegando como referência o mês 11. Novamente, vai fazer a mesma análise que a gente fez no item B, só que dessa vez a gente vai ter como parâmetro o projeto B em vez do projeto A, né? Então, deixa eu pegar aqui o traçado. Projeto B está adiantado. Aqui a gente já poderia marcar, na verdade, que está adiantado é sempre em relação ao valor agregado, né? Então, não tem como afirmar se está adiantado ou não. Mas o que a gente pode afirmar é que, pegando esse ponto aqui e projetando na curva, a gente estaria gastando 30 mil no valor planejado aqui no mês de referência 9. A gente já pode adiantar que ele não está adiantado, né? A gente já pode adiantar que ele está atrasado. Ou seja, ele está gastando, ele está alcançando um gasto acumulado de 30 mil no mês 11, enquanto que fora planejado acumular um gasto de 30 mil no mês 9. Então, gasto acumulado, existe um atraso, né? Existe um atraso. Ele tá alcançando a meta de gasto de 30 mil reais ao final do 11º mês, quando o planejamento estabelecia que esse acumulado de 30 mil deveria ser alcançado ao final do 9º mês. Isso. Atrasado. Atrasado quanto tempo? Daqui para cá. 2 meses, né? 2 meses. Existe a possibilidade de a gente ter um valor agregado maior do que aquilo que está sendo planejado, né? Existem várias possibilidades em relação ao valor agregado, já que nada foi dito, né? Sobre o valor agregado, não há nenhuma informação que permita. Não há nenhum indicativo no tocante ao valor agregado. Fazer a limpeza. Só temos informação atinente ao custo real. O último item, no mês 11, o projeto está 2 meses atrasado. Deixa eu dar uma dica aqui para os amigos. Nós analisamos a letra A, analisamos a letra B, reprovamos a letra A, reprovamos a letra B, analisamos a letra C, reprovamos a letra C, reprovamos a letra... Seria estratégico a gente, antes de ler a letra E, responder e já pular para outra questão? Já que eu analisei as 4 primeiras alternativas e vi que elas estavam erradas, eu poderia tomar essa atitude, marco a letra E e já corro para responder a questão seguinte? Seria uma boa estratégia, professor Tibério? Olha, em geral, é sempre bom ler todas as alternativas. Em geral, você recomenda? Eu recomendo fazer a leitura de todas as alternativas, porque às vezes pode ser que tenha que escolher uma alternativa menos errada, mas se você pode ser que a nossa análise tenha sido precipitada. Pode ser. Existe. Humanamente, pode ser que aquela análise que eu acabei de fazer
o pensamento na Lua, né? Sim, sim. Então, é sempre bom esgotar a leitura do quesito. Ah, mas só faltam sei que estão erradas. Não, você tem que olhar todas e, de preferência, retornar para uma nova apreciação, uma nova análise, né? Enfim, Exatamente. nós vamos ler a questão toda, incluindo a alternativa, que foi a única que a gente até agora não criticou. As outras foram criticadas. Mas pode ser que a nossa crítica tenha defeitos, não? Sim, é possível. Vamos Ainda mais admitir sempre isso. no A dia da leitura prova, né? apressada leva a erro. Então, item no mês 11, novamente a gente tem o mês 11 como parâmetro. O projeto B está 2 meses atrasado em relação ao projeto planejado. Foi justamente a análise que a gente fez no item anterior, né? Fazendo a projeção daquilo que foi gasto no projeto B, a gente faz a projeção na curva do valor planejado, determina aqui o tempo. Então, se a gente pegar... Com relação a atraso, é verdade, né? É atrasado. Agora vamos medir o tamanho de atraso. Está 2 meses atrasados, é justamente isso, né? 2 meses. 9 menos 11. Exatamente. 11 menos 9. Esse tamanho aqui na escala do tempo. 2 meses de atraso. Na questão anterior, ele falava... No item anterior, ele falava em adiantado, né? Adiantado no item B, se eu não me engano. É. Então, nós vamos marcar aqui com absoluta tranquilidade a letra E, né? Mas, cuidado, uma questão dessa não pode ser feita de maneira apressada. É uma questão que você... Primeiro, não pode... É a questão... O bom candidato acerta. Então, a gente coloca essa questão naquele conjunto, você não tem direito de errar. Mas para você, de fato, contabilizar esse ponto, é necessário que você leia com bastante atenção. Uma questão que você sabe, você vai acertar, desde que você leia com cuidado e atenção. A análise tem que ser feita com bastante cautela. Vou fazer a limpeza aqui. Vamos partir para a próxima questão. Questão da FCC. Esta é a derradeira? É a última questão. Questão da FCC, né? A última de hoje, né? A última de hoje, exatamente. Mas amanhã tem mais. Tem mais. No cronograma de rede da figura, a figura está aqui abaixo. As atividades são representadas por letras seguidas de 2 durações em dias. Professor Tibério, só fazendo um breve comentário aqui, bem introdutório. A gente deve se habituar com diferentes formas de exibição do diagrama de rede. Tá? Interessante, porque naquele exemplo anterior, eu tinha uma seta, em cima da seta eu tinha a nomenclatura da atividade, embaixo da seta eu tinha a duração da atividade. E em cada círculo, ou seja, em cada evento, eu tinha a data mais cedo, a última data mais cedo, a primeira data mais tarde ou a última data mais tarde. Aqui eu não tenho datas mais cedo ou mais tarde, não tenho essa informação. Mas você pode determinar, você pode chegar a essa conclusão. E aqui ele indica por uma vírgula, né? Note que ele coloca a nomenclatura da atividade, digamos, atividade A. E aí coloca uma vírgula, em seguida coloca o 5. Esse 5 corresponde à duração da atividade. Como é que eu identifico, neste caso, o caminho crítico? O caminho crítico, no exemplo anterior, ele poderia ser reconhecido simplesmente observando quais os eventos em que a data mais cedo era igual à data mais tarde, não é? Tudo que fosse evento em que a data mais cedo coincidisse com a data mais tarde, estaria fazendo parte da minha trilha crítica, e aí, entre um evento e outro, eu tinha atividade e colocava lá o meu percurso. Lá do 0 até o... Qual era o último lá? Era 50? 50, acho que era 50. Aqui a apresentação é diferente. Eu só tenho as informações essenciais. Eu não tenho nenhuma informação sobrando. Tudo que eu
quero acrescentar vai ser fruto da minha análise. Então, aqui eu tenho que, primeiro, identificar todos os caminhos possíveis, saindo do evento inicial 1 até chegar ao evento inicial 8. De 1 a 8, quantos caminhos eu tenho? E aí, em cada um desses caminhos, eu vou colocar a sequência das atividades. E vou medir o comprimento de cada caminho. Essa é a estratégia. Então, eu vou fazer a marcação aqui das possibilidades dos caminhos críticos. A gente faz a análise da duração de cada um dos caminhos possíveis para se percorrer ao longo Você quer que eu escreva e você vai falando? Eu vou escrevendo e você vai falando, tá certo? Tá bom, pode ser. Vai lá, diga lá, o primeiro caminho que você quer. Começar aqui pelo caminho da atividade A. Então, A, D, D, I. Veja, seguindo a seta, tá? Não pode ser a seta ao contrário, tem que seguir sempre a seta. Importante isso. Porque você diz, eu vou aqui de 1 para 2, de 2 para 5, depois de 5 eu vou para 4. Não, não pode. A orientação da seta, é importante. Isso é muito então, importante. E este é um caminho. Neste caminho, eu saí do evento 1 e alcancei o evento 8. Qual é o segundo caminho que você vai reconhecer aí? A gente pode sair um do outro evento caminho, 1, né? percorrendo aqui a atividade C. C. Depois, veja que aqui a gente tem duas possibilidades. A gente pode tanto... Não, escolha um caminho. Vamos fazer um de cada vez. Um caminho aqui a gente pode percorrer a atividade F. Então, C, F, depois a gente escreve o que for possível. Outra possibilidade... O evento 8. Então, eu coloco o I. Ok? Outra então, possibilidade... O primeiro caminho, ADI. O segundo caminho, CFI. Ok? Terceiro caminho. Outra possibilidade seria o caminho C, novamente, eu não vou marcar de outra cor. C. Depois o caminho com atividade H. Atividade H. E depois com o caminho com atividade J. Atividade J. E finalmente aqui, a atividade K. Então já identificamos 3 caminhos. Nós ainda temos quantos caminhos? Ainda temos aqui... Ainda temos 3, né? 3 caminhos. Já temos 3 caminhos. Vou marcar com eu outra vou cor aqui. passar um traço aqui para a gente poder escrever com tranquilidade. Qual é o quarto caminho? No total são 6 caminhos. Vamos começar agora pela atividade Visualizando B. aqui B. Posteriormente a atividade E. Atividade E. Aqui a gente poderia percorrer tanto a atividade F como a atividade K. Vamos um de cada vez, né? Vamos um de cada vez. Então, vamos escrever todos. Aqui eu não vou marcar de outra cor para não colocar uma cor em cima da outra, mas F e I. Esse é o nosso quarto caminho possível. Poderia ser também. Um deles, ou até mais de um. Eu posso ter mais de um caminho crítico, mas pelo um vai ser crítico. Né? E vai ser um desses 6. Eu posso ter mais de um caminho crítico. Inclusive, eu já vi questão de possibilidade de percurso. Quinta possibilidade. Atividade B é HJK. Então, eu não estou marcando aqui, pessoal, para não ficar uma cor em cima da outra, né? Que vai ficar um pouco bagunçado. Mas as letras estão todas exibidas aqui embaixo. Pronto. E a derradeira possibilidade? E a última possibilidade é a atividade B, G e K. BGK. Agora, nós vamos escrever do ladinho de cada uma dessas trilhas, nós vamos escrever o comprimento, tá? Eu vou colocar aqui um traço. Qual o comprimento do primeiro caminho? O comprimento é a soma das atividades. O ADI é a soma. 5 mais 2 mais 5, eu totalizo aqui 12 dias, né? Exatamente. 12 dias. O próximo caminho, CFI, eu tenho 3, tenho 2 e tenho 5. $10, é isso? 10 dias. 10 dias.
Terceiro caminho, o CHJK. Totaliza quanto? Qual é o comprimento? Vamos falar em comprimento do caminho crítico. Não em quilômetros, é em tempo, em dias, em semanas, em dias. Aqui, o CHJK, 3 mais 4 mais 3 mais 6. Totaliza quanto, professor Tibério? 7, 10, 16. 16 dias, né? Por enquanto, ele é o vencedor, né? Por enquanto. Por enquanto, sim. Por enquanto. Mas vamos esgotar as possibilidades. Caminho BE-FI. Qual é o comprimento? Somando as durações, 2 mais 4, 2 6, mais 4. mais 2, 8, mais 5, 13. Dias. Vamos para a quinta possibilidade, o quinto caminho. EHJK. E é novamente 2 mais 4, 6. O H mais 4, 8 ou 10. Mais 3, 13. Mais 6, 19. Esse aqui pegou a dianteira agora, né? Isso. Pessoal, no dia da prova, façam essas contas com muito cuidado, viu? Porque não é muito difícil você se confundir no dia da prova. Porque são muitas questões, então, nessas questões de conta, é bom você estar bem concentrado quando estiver fazendo a soma, né? O último caminho... Não é permitido errar uma questão desse tipo, né? Questão desse tipo, sem direito de errar. Não vai errar uma questão que você sabe porque você somou errado, né? Então, se for necessário, faça 2 vezes a soma, mas não erre a questão, né? É verdade, é verdade. Porque você pode até saber e aí, tudo... a derradeira possibilidade? Isso. B, B. 2, mais 8, 10, mais Totaliza? 6, 16. 16. Então, o caminho campeão aqui foi o BEHJK. Comprimento. Ou seja, se eu for assinar um contrato para executar essa obra, esse serviço, no mínimo, eu quero um prazo para execução de 19 dias. Se você me disser, não, faça em 18, eu vou cobrar mais caro. Por quê? Eu vou ter que pagar adicional noturno, vou ter que aumentar a minha equipe, vou adotar um processo executivo mais avançado, enfim. 19 dias em condições normais. Em condições normais. E aí, essa extensão temporal é aquela que traz folga nula no conjunto das atividades do caminho crítico. Se eu trabalho com 19 dias, eu não tenho nenhuma folga nas atividades B, E, H, J e K. Okay? E aí terei folga na atividade G, porque não faz parte do caminho crítico. Terei folga na atividade I, também não faz parte do caminho crítico. Terei folga na atividade F, na atividade C, na atividade D e na atividade A. Mas atenção, muita atenção. O diagrama de rede, ou cronograma de rede, ou diagrama de precedência, ele é dinâmico. Com o avanço da obra, com o desenvolvimento do contrato, ele pode se transformar, ele pode se refigurar. É interessante que esse cronograma seja sistematicamente atualizado. Você tem um planejamento, mas muitas coisas podem acontecer para transtornar o que fora planejado. Então, essa peça é uma peça que você tem hoje, mas você tem que reavaliar daqui a alguns dias para saber se há ou não alguma perda de aderência. E, em ocorrendo perda de aderência entre o planejado e o que está sendo efetivamente obtido, você tem que tomar ações corretivas, ações para restaurar o alinhamento ou a aderência ao que fora planejado.
Se a gente planeja e não controla e não monitora, o planejamento é uma peça inútil. Peça meio que de ficção. Só tem utilidade o planejamento, o plano resultante do planejamento, se você mantém o trabalho de controle, de acompanhamento sistemático para os ajustes que forem sendo demandados ao longo do processo. Dificilmente você tem todas as condições da mesma maneira como você planejou. Um dia chove e você não está. Um dia o pessoal pegou gripe, metade do pessoal faltou ao trabalho, né? Teve um dia lá que o fornecedor do cimento atrasou, só entregou 3 dias depois. Então, tudo isso você tem que ir acompanhando e tomando as ações corretivas para que a meta não seja prejudicada. Ou seja, a minha meta aqui é chegar ao evento 8 no 19º dia. Essa é O próprio momento atual que a gente vive é um exemplo de um fato totalmente imprevisível, não totalmente, né, mas bem imprevisível e que provavelmente afetou, né, muitas obras e planejamentos que se fizeram antes da ocorrência do coronavírus, né? E como afetou, né? Eu digo, e como afetou. Sim, né? E como afetou. Uma coisa, assim, extraordinária. Mas veja, aqui nós estamos cuidando do tempo de execução dessa obra. O tempo de execução dessa obra tem que ser definido no contrato. Em se tratando de uma obra em que se otimiza o prazo de execução, qual seria a melhor resposta? A melhor resposta seria justamente... Qual seria a melhor resposta? Se a gente está otimizando. Vamos marcar o 19? Exatamente. 19 dias. 19 dias. Muito bem, que é o caminho crítico. É o cumprimento do caminho crítico. Eu não consigo fazer essa obra em 16 dias. Por quê? Porque nessa sequência em que uma atividade depende da... Eu não posso atropelar a ordem das coisas. Eu não posso fazer o telhado antes de levantar a estrutura. Eu não posso fazer a superestrutura antes de fazer a fundação. Então, existe todo um processo encadeado. Se eu disponho de 16 dias, eu vou conseguir cumprir todas as atividades B, E, H, J e K. Porque se eu somar, eu vou precisar de 19 dias. Agora, digamos que eu tivesse uma alternativa, vamos supor, digamos que eu tivesse a alternativa 21 dias. Essa alternativa... O que você acha? Como é disso? Deu uma falha quando você falou. Digamos que eu colocasse uma alternativa aqui, 21 dias. Ela seria válida? Poderia ser válido, né? Assim, na questão de concurso, eu continuaria marcando 19, mas poderia ser válida. Mas você nota que ele não colocou nenhuma alternativa com um tempo maior do que 19. Isso. Se ele tivesse colocado alguma alternativa, além da D, a D ele colocou 19. Digamos que em outra alternativa ele tivesse colocado um tempo superior a 19, essa questão estaria sujeita à anulação. Para ficar mais amarrado, ele poderia botar o tempo do caminho crítico, né? Fazer um... Ou então o menor tempo em que o conjunto das atividades poderia ser feito, né? Sem alteração no processo executivo, sem trabalho, sem nada Exatamente em termos de compressão, de aceleração. Se você mantiver o ritmo normal, 19 dias. Mas quem faz em 19 faz em 20. Difícil é fazer em menos, é fazer em mais, né? Sim, ok? Mas, enfim, a questão ela não é tão polêmica porque o examinador teve o cuidado de colocar a extensão do caminho crítico exatamente como a alternativa de...
Não é verdade? Sim. Ele teve esse cuidado, porque senão essa questão poderia estar sujeita a recurso, né? Ou a impugnação. Muito bem, vamos à próxima questão? Essa, creio que seja a última questão. Tchau. Acho que Essa é a derradeira? Essa é a derradeira. E aí, se essa é a derradeira, já é hora de dar tchau. Pessoal, então volte aí para aquela tela. Nossa, isso. Essa é a nossa tela de encerramento. Já estamos com um bom tempo, né? Não estender muito para não cansar. Mas esta live fica sempre gravada. Nós fazemos aqui em tempo real, ao vivo, em ambiente remoto. Mas ela é gravada e disponibilizada no nosso canal, no YouTube, né? Canal Enge Cursos. E vocês podem rever tantas vezes quantas forem necessárias, né? Então, você pode assistir metade hoje, metade mais tarde, mas assistam na sequência e coloquem sugestões para a gente trazer ao debate, né? Temas relacionados a concursos de engenharia, questões, né? Nessas 3 últimas lives, nós temos selecionado questões de provas. Em outras, nós estamos trazendo debatedores, convidados para expor experiência, trazer orientações e compartilhar, né, as atividades que já desenvolvem, né, no serviço público. Inclusive, nessa sexta agora, dia 15... Grato aí pela atenção. Professor Tibério, suas considerações. Em relação aos convidados, né, que você fez a menção, nessa sexta-feira, dia 15, para quem estiver assistindo o vídeo hoje, ou até a sexta-feira, né, nós teremos uma live com o Felipe Salles, que é auditor do Tribunal de Contas de Santa Catarina. Eu acho que é bem interessante para vocês participarem, escutarem. É um cara que tem uma história bem bacana, de concurseiro, né, de concurso, fez bastante concurso, foi aprovado e, lógico, também teve suas aprovações, e ele vai contar toda essa caminhada, essa trajetória que ele passou aí ao longo dessa vida de concurseiro, né? E também vai Você se refere ao Felipe Salles, né? Isso, ele também vai contar um pouco Felipe Salles, também. ele é cearense, mas hoje, como o professor Tibério falou, ele é auditor no Tribunal de Contas do Estado. O Estado de Santa Catarina. Santa Catarina. Então, mora em Florianópolis, né? Exatamente. E vai compartilhar conosco tanto a sua trajetória de concurseiro, bem-sucedido, compartilhar as atividades que ele desenvolve na área de controle, né? Na área de auditoria externa, no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Então, estão todos convidados aí. A live e vai estar conosco também na sexta-feira, quem que vai estar conosco também? Ah, sim, o Thiago Bruno também. O Thiago Bruno vai apresentar perspectivas de concursos na área de engenharia civil. Bem interessante também. Ele trouxe aí concursos bem prováveis que venham a ocorrer neste ano ou no próximo ano. Vai também contar um pouquinho da sua história também, dar umas dicas. Então, vai ser uma live bem interessante, pessoal. Peço que se sintam todos convidados aí que estiverem assistindo. Essa live também depois vai ficar disponível no YouTube para todos poderem assistir também. Quem não puder assistir no dia, né, assistir posteriormente. Então, na sexta-feira, nós temos uma bancada de jovens, né? O professor Felipe Salles e Thiago Bruno, né? Exatamente. Vai ser um encontro muito enriquecedor para todos nós. E até lá. Nos encontramos nas redes sociais, Instagram, Facebook, o que mais? E YouTube, nosso canal do YouTube. O Twitter não, né? Twitter não, Twitter... Tá, ok. Pois uma boa noite a todos, um grande abraço. Nos vemos logo mais. Boa noite, pessoal. Não esqueçam de curtir, compartilhar o vídeo com um amigo de vocês. Deixem comentários também aí, um feedback aqui embaixo no vídeo, tá? Boa noite a todos.